Graça e paz, meus irmãos, meus alunos da Escola Dominical e a você que me ouve e que entende que a Bíblia é a palavra de Deus. Quando Paulo fala a respeito dos últimos dias e da situação que estaria envolvendo os últimos dias, no final do seu capítulo 3 da carta a Timóteo, Paulo diz o seguinte: toda a escritura inspirada por Deus é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. As instruções que Paulo dá a Timóteo nesse final de instrução aqui, ele está falando com relação aos últimos dias, do contexto de como seriam as coisas. E ele diz que esses dias seriam crivados por egoísmo, avareza, disputas, arrogância, blasfêmias, desvalorização dos pais, ingratidão, irreverência, falta de afeição, calúnias, valorização dos prazeres em detrimento de valorização a Deus, pessoas sem domínio próprio, tendo a forma de piedade, entretanto negando-lhe o poder. Liderança falsa que induz ao erro e resistência à verdade. Nesse contexto todo, Paulo convoca Timóteo para que inspire nele, para que apesar dos seus sofrimentos e perseguições, que ele se apresente como um obreiro aprovado que não tenha do que se envergonhar. Paulo diz mais, diz que que Timóteo deveria manter viva a sua fé, a fé que ele recebeu da mãe, da avó e de quem ele sabia que tinha recebido, né? Que ele, como um soldado, não deveria se envolver com os negócios dessa vida e que, como um atleta, ele deveria lutar segundo as normas. E, finalmente, quando Paulo está encerrando esse bloco, ele diz, olha, toda a escritura é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução. Deixa eu refrescar a memória de vocês um pouco. Quando eu ouvi pela primeira vez a notícia de que um shopping iria fechar em São José do Rio Preto, isso há mais de um ano atrás, a princípio eu não acreditei. Eu falei, não, o templo do consumismo, o templo do capitalismo não vai fechar. Impossível uma coisa dessa. E os shoppings fecharam e estão na situação que estão. E eu comecei a observar, nesse período de pandemia, o quanto as pessoas estão sofrendo por falta de entretenimento, por falta de se envolver com coisas que eram agradáveis, e comecei a perceber o quanto nós estávamos investindo em todas essas coisas. Em coisas, na verdade, supérfluas, né? E eu comecei a ver o faturamento das pessoas que mexem com isso e fiquei espantado. O Neymar, por exemplo, né, com aquele negócio de jogar bola dele lá, ele tem 95 milhões de euros, o capital do Neymar hoje. O Faustão falando besteira lá na televisão, entretendo as pessoas no domingo, nada contra a pessoa do Faustão, inclusive tem um amigo meu que trabalhou com ele, diz que é gente muito boa, mas o programa dele a gente sabe que não tem nada de bom ali. O Faustão tem simplesmente 950 milhões de capital hoje. Anitta, gente, Anitta. O que a Anitta pode ensinar para alguém? 770 milhões de reais ela tem de fortuna hoje. A Xuxa mexendo com baixinho, falando de baixinho daqui, baixinho dali, 750 milhões. E a Ivete Sangalo, né, com os axé da vida dela, com 350 milhões. A pergunta que eu faço é, quem que contribui para que tudo isso aconteça? E a gente sabe que quem contribui somos nós mesmos, para que essas pessoas ganhem e tenham tudo que têm. E quando eu vejo esses números, eu fico pensando quão alienado e quão despreparado nós estamos ou estávamos
vivendo a nossa vida. Simplesmente preocupado com os prazeres, com a diversão, preocupado com as viagens, com as comidas, com os passeios, com as idas aos shoppings, ou seja, apenas com inutilidades e coisas que não iriam trazer nada para nós. Infelizmente, a pandemia chegou, as coisas mudaram e começaram a acontecer no nosso meio, e hoje, 1 ano e pouco de pandemia, nós estamos aí numa situação complicada. E eu vejo a pandemia hoje da seguinte forma: nós estamos com o rosto coberto, nós perdemos a nossa expressão, perdemos a nossa comunicação, as pessoas não conseguem mais transmitir nada pelo olhar, pela forma de se apresentar, não há mais ligação de olhares, porque essa máscara que cobre nossa boca, que cobre nosso rosto, e nós não podemos sequer nos comunicar, né? As nossas mãos não tocam mais, porque nós temos medo do contágio e nós retemos as nossas mãos. A dúvida se alastrou em todas as pessoas, nós temos medo, temos dúvida, não sabemos mais em quem acreditar. O isolamento virou uma necessidade, então todos nós temos que nos isolar, temos que estar separados. O fake news alastrou para todo lugar, a morte chegou e o colapso social está começando a acontecer. Nos Estados Unidos, só esse mês foram 7 atentados, daquelas pessoas que saem matando todo mundo, não sabe, nem eles sabem por quê, mas saem matando pessoas inocentes. Aqui numa cidade vizinha nossa, uma criança de 6 anos de idade tentou matar, uma menina, tentou matar a sua irmã e depois tentou cometer o suicídio. E quando eu fico pensando nessas coisas, o que nós vivíamos até a pandemia, essa loucura, essa procura por entretenimento somente, a gente bancando tudo isso, e agora que nós vivemos esses dias tão difíceis, eu não posso deixar de entender que tudo isso que está acontecendo é o que Paulo disse a Timóteo que aconteceria nos últimos dias. É o retrato fiel do que Paulo está dizendo. E Paulo, então, falando a Timóteo, finaliza dizendo a ele: olha, os dias são maus, as coisas são difíceis, você precisa se habilitar, se qualificar, você precisa lutar segundo as normas, você precisa ser como soldado, os dias serão muito difíceis, mas saiba de uma coisa, saiba a fé que você tem de quem veio, e se aplique à palavra de Deus, porque ela é útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir. Ou seja, qual que é o antídoto para os nossos dias? É a palavra de Deus. Todos nós precisamos aprender conceitos, precisamos adquirir verdades, precisamos de princípios que nos façam superar esses dias. Nós precisamos de ensino, nós precisamos de repreensão. Eu estou isolado, mas mesmo assim eu preciso de ser acompanhado, eu preciso de gente que me dê, que eu possa prestar contas, gente que possa estar comigo, gente que me exorte se necessário for. Eu preciso de pessoas que olhem em meus olhos e me digam a verdade se necessário for. Eu preciso, você precisa de repreensão. Nós precisamos de correção. Muitas vezes é preciso mudar o rumo. Muitas vezes, principalmente no nosso dia a dia, nós precisamos tomar novo sentido, estabelecer novos apoios, mudar as cercas que nos prende, libertar do eu dominador. Nós precisamos de repreensão para que nós possamos tomar novamente rumo. E nós precisamos de correção. Nós precisamos de ensino, de repreensão, de correção e precisamos de instrução. Eu sei que todo brasileiro é avesso ao manual de instrução, principalmente os homens. Eu não leio nenhum. Mas nós precisamos, muitas vezes, de alguém que nos ensine na prática como fazer as coisas.
Às vezes nós até temos a ideia, mas não sabemos desenvolver. Nós precisamos de instrução para que a teoria e a prática juntas façam as coisas acontecer. Eu diria para você, o que eu precisamos hoje? Nós precisamos de como na Idade Média, quando a sociedade vivia nas trevas, nós precisamos da luz da palavra de Deus. A Bíblia diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Eu não sei se você já andou no escuro, eu tenho certeza que já. É difícil, não é? É difícil. Você trupica, cai, perde orientação. Nós precisamos da palavra de Deus nesses dias que estamos vivendo, para que nós sejamos perfeitos e habilitados para toda boa obra. Há um ditado que diz que o médico que cuida de si mesmo está sendo cuidado por um tolo. Eu queria que você entendesse que nesses dias que são maus, que são difíceis, você e eu precisamos da palavra de Deus. Nós precisamos de instrução. Vamos orar? Pai querido, que as maravilhas da tua lei sejam vistas por nós, que possamos receber da tua palavra a instrução para esses dias difíceis, dias complicados e de terríveis mudanças, que possamos, ó Pai, nos adaptar a essas novas mudanças, mas que em tudo que façamos sejamos aprovados, como obreiros do que não tem do que se envergonhar. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.